Bom, eu sou José Rubens Hernandes, responsável pelo EAD, Sucessão Legal, tem foco em planejamento sucessório. E a gente planejou aqui fazer algumas lives relacionadas ao mercado financeiro e também a quem deseja se mudar do país. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a mudança ou a realização de investimentos, a mudança permanente para os Estados Unidos. E a gente fica muito feliz que vocês estarem aqui nos acompanhando e pensando sempre que o planejamento financeiro ele está de mãos atadas, de mãos dadas aí com o planejamento sucessório. O planejamento sucessório, sem ter uma visão de longo prazo, médio e longo prazo de planejamento financeiro, ele acaba caindo no vazio e pode não ficar muito interessante. Hoje nós vamos conversar novamente com o Thiago Davi, que esteve conosco no dia 18 passado. Ele tem mais de 15 anos de experiência nos setores de mineração, cirurgia e consultoria. Ele é graduado em metalúrgica, em MBA, Engenharia Econômica e Gestão de Negócios. Depois de muitos anos atuando com planejamento estratégico e vendas, ele direcionou seu foco para desenvolvimento e consultoria em gestão de riscos financeiros e planejamento financeiro pessoal e familiar. Um pensamento que tem é acreditar que a educação financeira transforma a vida das pessoas. E seu objetivo, portanto, é ajudá-las a atingir seus fins de forma segura e com tranquilidade. Tiago, você está de lado aí agora. Eu estava na melhor posição do telefone aqui, poder usar o fone, mas não vai funcionar. Vamos assim mesmo, não tem problema. Okay. A gente vai conversar hoje sobre um tema que é bastante interessante. Ele está vindo à tona esses dias por conta do isolamento, da reflexão que as pessoas têm, que é de respeito a quem deseja fixar residência em caráter permanente ou se mudar do Brasil para os Estados Unidos, agora especificamente para os Estados Unidos. Né? Fixar residência permanente nos Estados Unidos, vistos, exigências e etapas. Lembrando que na semana que vem, no dia 1º de julho, a gente vai conversar com o Vinícius Correia com o tema Meu Morreu e agora o que nos lei como se proteger. E no dia 2 de julho, a gente vai ter a presença confirmada do Jorge Campos, que ele é responsável pela empresa que tem negócio em Portugal, que tem residência fixada lá também. E a gente vai conversar sobre isso, sobre como fazer investimento e fixar residência permanente em Portugal. Tiago, acho que está dando microfonia no seu computador. Deixa eu achar um pouco aqui. O seu fone. Melhorou um pouco aí? Melhorou. Então, se alguém aqui não conseguir assistir até o final, tiver interesse em compartilhar isso com alguém que precisa dessa informação, nós vamos estar com o nosso canal aí no IGTV. Vocês podem acessar a qualquer momento, vai ficar lá em caráter permanente. Tiago, muito obrigado por estar conosco novamente. E vamos começar aqui com esse tema, que é bastante extenso, né? 1 hora, não sei se a gente vai conseguir explorar com muita profundidade, mas vamos começar primeiro respondendo a pergunta, né? Por que fixar residência nos Estados Unidos? Como é que você vê essa questão das pessoas desejando emigrar para lá? Bom, obrigado, primeiro de tudo, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre legal a gente ter essa troca de ideia, né? essa participação. Bom, por que fixar residência nos Estados Unidos? Né? Enfim, cada um, na verdade, tem um motivo muito particular para olhar para essa possibilidade. O que a gente mais vê, né, das pessoas que nos procuram com esse objetivo, basicamente olha, eu quero ir para um lugar onde eu tenho uma segurança jurídica, né, um pouco melhor. Eu quero ir para um lugar onde eu tenho uma segurança física um pouco melhor, né? Não tenha tanto problemas de segurança como eu tenho aqui no Brasil. E muitas das vezes, eu acho que até que a maioria, eu gostaria de ir morar, viver num lugar onde eu tenha um pouco mais de oportunidade para mim, para minha família, que o meu trabalho seja valorizado, né? Que eu possa empreender de forma mais fácil do que no Brasil. Então, isso é muito particular, né? Cada um tem um objetivo, mas eu diria que esses 3 são os motivos principais pelos quais as pessoas procuram a gente. E assim, olhando para a economia americana como um todo, né, enfim, apesar de todo o momento difícil que a gente está passando e tal, a pandemia, dificuldade,
você vê que é uma economia muito mais dinâmica, além de ser muito maior, né, muito mais sólida, é uma economia muito mais dinâmica que a brasileira. Então, o Brasil tem uma economia forte, tem um sistema financeiro muito parrudo, né, muito seguro, mas quando você olha para os Estados Unidos, a gente ainda parece muito pequenininho. Né? Basta você olhar os movimentos, por exemplo, do mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Aqui a gente cai muito mais rápido e leva muito mais tempo a se recuperar. Então, isso tudo dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto para as pessoas olharem para os Estados Unidos como uma saída estratégica, né, para aqueles que podem realmente mudar e fixar a residência por lá. Se a gente olhar assim, em termos de escolha, a percepção que a gente tem é que os Estados Unidos é a opção 1, né? Portugal, Europa vai para um segundo, terceiro lugar, e é curioso a gente também ver a China encostando economicamente nos Estados Unidos, mas ela não tem atrativo nenhum para as pessoas fixarem residência lá por conta do regime comunista, né? Do regime socialista. Exatamente. Não é só uma questão de mercado de trabalho, não é só uma questão de mercado financeiro, de oportunidades e tal. Por esse lado, a China poderia talvez ser uma boa opção, né, como o senhor falou. Mas lá, em compensação, você não tem liberdade, você está muito mais longe do Brasil, né? Não é uma coisa que tipo, você pega um voo rapidinho que você está aqui. A língua tem uma dificuldade, né, infinitamente maior do que o inglês em relação ao brasileiro. Aqui, mal ou bem, todo mundo estuda inglês na escola, né? Maior ou menor qualidade, mas estuda. Então, e a gente está muito mais, a nossa cultura está muito mais próxima da cultura americana do que uma cultura chinesa. Agora, quando você olha realmente para a Europa, existem muitos brasileiros que têm esse objetivo de sim para ir para a Europa, mas eu vejo muito que é uma questão de perfil. Né? São as pessoas que têm o objetivo de ir para a Europa, normalmente são aquelas pessoas que querem uma vida mais tranquila, que normalmente já estão com o seu patrimônio, né, todo criado, então agora não precisam mais gerar renda, aquela coisa toda, e em compensação aquelas pessoas que não precisam fazer isso querem ir para os Estados Unidos, porque é a terra das oportunidades, né, você empreende, as coisas funcionam, então, considerando tudo isso, é um perfil muito diferente, né? Então, hoje, Sim. ainda assim, quando você pega estatisticamente falando, né, os Estados Unidos ainda é o grande destino das pessoas que anseiam, né, sair do país, continuam olhando prioritariamente para os Estados Unidos. E acho que isso é uma visão que tem global, né? Todo mundo enxerga os Estados Unidos como ainda um país das oportunidades, né? Para quem quer empreender, quer dar um passo ali, começar uma vida nova, está sempre com esse atrativo. Mas vamos lá, e a fixação de residência? Isso é complicado? A questão dos vistos, os mais comuns, os temporários, vistos de imigração. A gente estava conversando hoje, parece que tem uma normativa recentíssima do Trump, né, cortando aí alguns vistos, né, proibidos. Né? O que você fala para a gente disso, Thiago? É importante a gente sempre pensar que os Estados Unidos tem mais de 360 tipos de vistos diferentes. Então é sempre importante você entender qual é o visto que se encaixa exatamente naquele objetivo que você tem. Então eu costumo dividir esses vistos em 3 categorias. Tá? Em vistos temporários, vistos de imigração, mas também temporários, não permanentes, vamos botar dessa forma, e vistos mais permanentes. Tá? Vistos que você efetivamente pode estabelecer e que, em geral, concedem o tão falado green card, que é o direito de você residir permanentemente nos Estados Unidos. Então, dentro dessa categoria dos vistos temporários, a gente coloca aí o visto de estudante, para quem quer passar um período lá estudando, os vistos de turista e de negócio, que está todo mundo acostumado a tirar o B1, B2 para ir à Disney e voltar, né? Esses são os vistos temporários. Tá? Quando a gente pensa nos vistos de imigração, existem vistos que te permitem imigrar para os Estados Unidos, mas não definitivamente. E aí são vistos que, em geral, estão atrelados a uma empresa, a uma oferta de trabalho, alguma coisa desse tipo, que basicamente você tem uma autorização para entrar no país, se estabelecer, trabalhar e desenvolver sua vida lá dentro. Mas aquilo está atrelado à condição de você estar empregado, né, patrocinado por uma determinada empresa, alguma coisa desse tipo. E existem, né, por outro lado, os vistos de imigração definitiva. São vistos que você solicita e que em algum prazo ele te concede o green card para que você possa ficar indefinidamente nos Estados Unidos, usufruindo do país,
quase como um cidadão. Tá? A única diferença para quem tem green card e para quem é um cidadão americano é que quem tem green card não pode votar. É isso. Tá? Então, dentro desses conceitos todos, né, e aí a gente acaba olhando o nosso papel dentro do ATB é muito mais olhar o objetivo daqueles nossos clientes que querem fazer a migração definitiva, né? Então a gente não olha muito para os vistos temporários e a gente não olha muito para os vistos de imigração temporários, né? Que não geram um green card no final. Então o nosso foco é muito ajudar aquele cara que quer efetivamente se estabelecer lá. Então existem N opções e aí a gente precisa, na verdade, entender a realidade de cada um para indicar o melhor caminho para cada pessoa. Então a gente vai trabalhar, você foca então quem vai fazer investimentos lá, quem vai fixar reserva permanente e vai investir pesado. E tem assim, valores mínimos, como que você coloca isso para a gente enxergar e construir um plano para chegar até lá? Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, assim, até antes da gente falar de investimentos mínimos e tal, por que a gente foca muito no investimento? Né? Isso está no DNA da OTB. Né? A gente sempre falou a gente sempre conversou com os nossos clientes dentro da consultoria sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, então isso sempre esteve no nosso DNA. Então, para a gente é muito mais fácil olhar, né, soluções de migração que contemplem investimento do que eu procurar uma solução de migração, por exemplo, via uma proposta de trabalho, que não é definitivamente o meu caso, né? Então, a gente acaba trazendo muito para dentro de casa essa questão da imigração para o investimento, mas sempre olhando um balanço entre segurança e o desembolso que a pessoa pode ter efetivamente, né? E, claro, quais são os objetivos familiares daquela família como um todo, né? E o prazo em que ela precisa daquela solução. Né? Porque tem gente que, olha, eu quero ir ontem, tive algum problema aqui, eu quero me mudar para lá amanhã. Entendeu? Tem gente não, posso esperar 2 anos. Tem gente que, olha, eu tenho um capital maior para investir, outras pessoas não têm. Então, é importante a gente ter essa definição, né? Mas quando a gente olha isso tudo, a gente acabou peneirando muito isso, né? O que a gente procura trazer? Sempre a solução que tenha a maior segurança possível, né? Para que você tenha efetivamente um investimento adequado, que retorne para o seu bolso depois, e também que, no fim das contas, você consiga, né, o objetivo principal desse processo, que é o green card para a família como um todo. Né? E aí, dentro desse conceito, né, de olhar a imigração e, ao mesmo tempo, o aumento da segurança nesse processo, depois de a gente muito pesquisar no mercado, a gente acabou trazendo para dentro do OTB a solução do EB5, que é um visto específico para imigrantes, né? Para investidores, desculpa. Então, é aquele investidor, né, o cara tem a grana que está fora dos Estados Unidos, ele quer mudar para lá, então ele faz um investimento nos Estados Unidos e, em contrapartida, atendendo determinadas exigências, depois de um tempo você vai ter o seu green card para poder efetivamente se estabelecer no país. Essa pessoa ela vai fazer a saída definitiva do Brasil? Ela pode manter uma residência aqui, pode manter uma residência lá, obter o EB5 para que ela também realize negócio lá? Como que fica essa questão? Porque se ela não sai definitivamente do Brasil, ela pode ter problemas também com tributação, com taxação. Exatamente. Exatamente. A maior parte das pessoas, na verdade, sim, eu diria que 99% das pessoas que nos procuram têm efetivamente o objetivo de mudar-se para os Estados Unidos. Tá? Mas isso não é obrigatório. Né? Você pode ter direito a um green card e você não querer mudar para lá imediatamente. Tá? Eu diria que assim, não faz muito sentido você tirar o green card se você não quiser mudar para lá em algum momento. Né? Mas você não precisa fazer isso imediatamente. Tá? Primeiro que o processo ele tem um prazo, né, para você conseguir efetivamente o green card e poder mudar. Isso gira em torno de 2 anos. Mas, além disso, né, você pode postergar essa primeira entrada, né, por alguns anos a mais, se esse for o seu objetivo. E é muito comum isso acontecer com clientes, por exemplo, que são empresários no Brasil, que falam, não quero ir agora. Eu quero ir daqui a 5, 6 anos, quando eu puder efetivamente me aposentar, mas eu já quero começar a me planejar agora. Não tem problema, a gente começa o processo, faz tudo direitinho, a hora que tiver ali para sair o seu green card, existem ferramentas dentro do processo de solicitação do visto que você posterga essa primeira entrada para que você possa ganhar um pouco mais de tempo e chegar naquela data que você almejava realmente mudar.
Perfeito. Uma coisa que você falou a semana passada, que eu acho que é importante frisar aqui, é que a pessoa ela não vai mudar assim do nada, ela não vai, né, cair de paraquedas, chegar na UFB e falar, Tiago, eu quero me mudar amanhã para os Estados Unidos. Até você recomendou que a pessoa fizesse viagens prévias para ela ir com a visão do morador, porque quando a gente vai passear, turista, né, a gente só vê lá no bom das coisas. Tudo é festa, né? Tudo é festa, está de férias, não tem compromisso com ninguém. Mas quando a gente vai com o olhar do morador, que a gente começa a encarar as dificuldades, os problemas que a gente precisa enfrentar, aí a coisa muda um pouco. Então, eu acho muito interessante repetir esse conselho que você falou semana passada, porque é fundamental. Eu acho que quando você tem um objetivo de efetivamente emigrar para outro país, né, tem algumas questões que precisam ser analisadas, né? Então tem toda uma parte, como o senhor falou, da saída definitiva do país, então isso envolve um certo planejamento tributário, né? Então, o que eu costumo dizer é, quanto antes você tomar essa decisão, né, melhor, porque mais tempo você tem para fazer esse planejamento. Então, você faz o planejamento tributário, você tem tempo de fazer viagens, né, como turista mesmo ainda nos Estados Unidos, mas passando um prazo de tempo um pouco mais largo lá para avaliar a vida como se fosse um morador efetivamente. Então, tudo isso eu acho muito importante. Então, planejamento tributário, planejamento financeiro, e principalmente conhecer o país, né, conhecer algumas regiões que a princípio podem te encantar para você residir, para você morar, onde você quer criar seus filhos e tal. Acho tudo muito importante. Então, eu entendo que não é uma decisão simples, é uma decisão familiar, né, que envolve muita gente, em geral, que não é uma decisão que você também toma de uma hora para outra, mas eu acho importante você ter essa visão um pouco mais de longo prazo para poder fazer um planejamento adequado e fazer o processo da maneira mais suave possível. E uma coisa também que a gente tem que frisar é que essa imigração, ela não é uma fuga, né? Eu não posso sair daqui abandonando problemas aqui no país para poder me direcionar. Claro. Isso eu não vou conseguir fazer, porque eu tenho que estar com as minhas coisas aqui redondas, né? Declaração de renda, se eu fizer declaração de saída do país, eu tenho que fazer o pagamento dos tributos, e assim por diante. Exato. Então, a gente vê isso como uma situação à la Weintraub, né? Fala, eu vou fugir aqui e vamos ver o que vai dar. Não é por aí, não é desse jeito que a gente está colocando, não. Mas fala um pouco, você disse que o EB5 é uma solução ideal. Qual que é a história, o objetivo desse tipo de visto? Como é que vocês perceberam isso, né? A criação do destino principal, por que ele dá certo e a evolução histórica desse visto? Legal. Bom, o EB5 ele foi criado lá na década de 90, tá? Na mudança ali do governo do Ronald Reagan para o George Bush pai. Tá? Basicamente, o que se pensou naquele momento, os Estados Unidos estavam passando por uma situação econômica não tão boa quanto, vamos dizer, hoje é difícil a gente falar isso, mas não tão boa quanto há 4 meses atrás, mas basicamente eles estavam envolvidos numa nova guerra, né, no Iraque, aquela coisa toda, e alguém teve uma ideia de trazer para os Estados Unidos uma solução que já era usada em muitos países da Europa, por exemplo, que era o visto visto de residência, né, definitiva para investidores estrangeiros. Então, basicamente, eles definiram um processo que era assim, olha, você vem, investe aqui no meu país, atende algumas exigências e eu te dou o green card para você efetivamente se estabelecer aqui. Por que esse negócio deu tão certo, né? Inicialmente andou muito devagar, ele começou a crescer realmente nos anos 2000, tá? E explodiu realmente ali a partir de 2008, 2009, mas basicamente ele deu tão certo porque você une o interesse de 3 atores principais nesse processo. O governo americano consegue trazer dinheiro para o país, gerar empregos, crescimento econômico, esse tipo de coisa. Então o governo fica feliz. Né? Por outro lado, as empresas que captam dinheiro via EB5, elas acabam captando dinheiro mais barato do que se elas tivessem que captar com um banco nos Estados Unidos. Tá? Então, as empresas ficam felizes. E o terceiro fator nesse processo todo é justamente o estrangeiro. Né? Ele fica feliz porque ele vai botar um dinheiro, depois de um tempo ele vai voltar com esse dinheiro para o bolso dele e vai ter um green card para ele viver definitivamente nos Estados Unidos. Então, o governo fica feliz, empresas ficam felizes, o estrangeiro fica feliz que quer mudar para os Estados Unidos. Então, todo mundo fica feliz, né? E isso acaba juntando, né, enfim, interesse de todo mundo, e por isso, né, que o processo deu tão certo. Principalmente a partir de 2009, quando a quantidade de solicitações anuais explodiu, principalmente por causa dos chineses. Perfeito. Agora, quais são as exigências do EB5? O que eu preciso preencher de requisito para
né, ticando a minha lista, pegar e falar, eu tenho aqui 2 anos, 1 ano e meio para cumprir esses requisitos. Agora, ó, cheguei no último item, agora eu vou. Só pegar o passaporte aqui e seguir. O que você Claro. me diz? São essas exigências, Tiago? Bom, a primeira delas, como a gente falou, é um visto para investidores, né? Então, a primeira exigência de todas é você efetivamente investir nos Estados Unidos, tá? Hoje, esse investimento, existe um investimento mínimo, se você aceitar fazer esse investimento em algumas áreas determinadas pelo governo americano, que são áreas que ele quer desenvolver, ou pelo menos precisam mais de desenvolvimento do que outras, né? Então, para esses casos, o investimento mínimo é de $900 mil hoje, tá? Então, você coloca $900 mil, e esses $900 mil têm que ser colocados em um projeto que tenha sido previamente aprovado pelo Departamento de Imigração americano, que é chamado de USCIS, que é United States Citizenship and Immigration Services. Então, você bota o dinheiro num projeto previamente aprovado, esse dinheiro que você coloca, ele necessariamente tem que criar 10 empregos em solo americano para americanos, tá? Você precisa comprovar a origem legal desses recursos, não importa de onde ele venha, tá? Ele pode ter vindo de um empréstimo bancário que você fez, ou de um presente que seu pai te deu, não importa, mas você precisa comprovar que seja de onde ele tenha vindo, tem uma origem legal. Tá? E esse investimento que você faz, pela definição do governo americano, ele precisa estar, ele chama de investment at risk, né? Você precisa estar fazendo um investimento em risco. Isso significa que você não pode ter garantias, né, escritas em lugar nenhum, de nenhum lado, de que você vai efetivamente ter o seu investimento de volta e que você vai ter, né, o seu green card emitido. Tá? O que acontece é que, obviamente, né, ninguém quer fazer um investimento desse tamanho sem ter um mínimo de garantia. Né? Então, apesar da gente não poder escrever isso em contrato, o que a gente faz, na verdade, é criar, junto com os parceiros que a gente usa nos Estados Unidos para esse processo, ferramentas financeiras por trás desse processo como um todo, né, que deem essa segurança, né, e que tragam a certeza para o cliente que ele vai fazer o investimento, vai ter o dinheiro dele de volta e vai ter a green card dele emitido. E a última exigência, na verdade, é que, é meio óbvio, mas assim, todo mundo que se candidata ao EB5, ou qualquer tipo de visto, é investigado pelo FBI americano. Né? Então, e aí quando a gente fala FBI, parece coisa de filme, né? O cara vai na tua casa, não, calma, não é isso. O FBI nada mais é do que a Polícia Federal Americana e é quem cuida, né, de interesses externos dos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Então, basicamente, com base nos documentos que você forneceu a eles vão investigar se você não tem nenhuma condenação criminal, se você não tem nenhum processo por lavagem de dinheiro, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, basicamente, assim, não é nada tão complexo, né? Nenhuma ciência aeroespacial. Tem alguns detalhes específicos que a gente sempre tem que atentar, principalmente na comprovação da origem dos recursos. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais sensível onde a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Tá? Mas a gente faz isso sempre com o apoio do advogado de imigração autorizado para fazer, né, conduzir esse processo nos Estados Unidos, até porque ele precisa te representar lá perante o governo americano, e assim, a gente fica muito tranquilo em relação a isso, por conta da taxa de sucesso que a gente vê, né? A empresa com a qual a gente se associou, que é a SCG, a empresa americana, e o próprio advogado de imigração, já fizeram em conjunto 600 EB5 e a taxa de sucesso é de 100%. Nunca teve um que tenha falhado. Então, assim, isso vem muito do processo, né, de pré-análise de cada cliente. Dá aqui seus documentos, deixa eu olhar tudo, vamos montar um case muito bem feito, para que a hora que a gente apresentar para o departamento de imigração, não tenha nenhum questionamento para não te trazer risco. Né? Esse é o objetivo. E até hoje funcionou muito bem por conta desse trabalho previamente feito. Perfeito. Bom, vencida essa etapa, quais são os possíveis benefícios para quem detiver aí um green card? O que eu vou ter lá de favores ou de uma vida normal, como se fosse um americano? Seria mais ou menos isso? O primeiro benefício direto é você poder efetivamente viver nos Estados Unidos, ter acesso, né, a planos de saúde americanos, a seguridade social americana, a aposentadoria nos Estados Unidos. Você passa a viver como praticamente um cidadão americano, com exceção do direito a voto. É isso. Tá? Mas fora esse benefício, né, existem algumas outras situações interessantes.
por exemplo, jovens, não necessariamente não só jovens, mas pessoas que vão estudar nos Estados Unidos, tá? Fazer uma faculdade nos Estados Unidos, e tenham um green card, estatisticamente elas têm um nível de aceitação nas universidades de ponta mais alto do que estudantes estrangeiros. Além disso, uma vez aceito, em geral, o tuition, que é a anuidade paga para as universidades americanas, né? Lembrando que lá não existe universidade pública, todas as universidades são pagas, mesmo as universidades estaduais e tal, né, que pertencem a governos estaduais e tal, são pagas e tal, mas se você tem um green card, esse seu tuition pago anualmente, ele cai vertiginosamente, a ponto de você conseguir economizar tipo 150, 200 mil dólares às vezes, num curso de 4 anos. Uma coisa para explicar esse interesse, esse favor, essa redução das universidades americanas, é que a expectativa que elas passam a ter que a pessoa vai estar ali, vai prestar serviço com o escola americano, vai fazer a formação e ela vai fazer um investimento também dela ali em tempo, em aulas, em formação, e a pessoa vai trabalhar em prol dos Estados Unidos. Essa vantagem, né? Exato. E isso olhando pela ótica do governo é perfeito, exatamente isso, mas né, pelo governo estadual, federal, ou mesmo dos condados e tal. Agora, quando você olha pela ótica do investidor, né, daquela pessoa que está conseguindo o green card, você pensa numa situação também, a gente já encontrou algumas situações como essas, né, de investidores que falam, poxa, meu filho está nos Estados Unidos, está estudando lá, só que, poxa, ele está numa situação que ele vai acabar a faculdade e se ele não arrumar uma empresa que patrocine um visto para ele, entendeu? Ele não vai poder ficar lá, ele vai ter que voltar para o Brasil e ele não quer voltar. E aí, quando você tem um green card, isso também deixa de ser um problema. Não importa, você terminou a faculdade, você não precisa de ninguém para te patrocinar, você arruma o emprego que você quiser. Tá? Então, e isso, inclusive, facilita muito você encontrar o emprego, porque hoje, cada vez mais, as empresas não querem gastar dinheiro com esse patrocínio. Isso gera um custo, né? E gera também um prazo que você tem que esperar aquela pessoa se legalizar. Então, é muito mais fácil contratar alguém que já está, você paga e amanhã começa a trabalhar. Então, e considerando essa questão toda hoje, né, de pandemia, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, como em todos os lugares do mundo, aumentou muito. E aí vem aquele ponto que o senhor mencionou no início, né? O governo americano vem criando regras novas, né? Então eles já proibiram lá em abril a emissão de vários tipos de vistos de imigração. O EB5 não foi afetado, continua normal, mas outros tipos de imigração foram proibidos de serem emitidos durante 60 dias. Esse prazo vencia agora dia 22, 23 de junho. Trump foi lá e renovou esse prazo até 31 de dezembro. E, além disso, incluiu nessa proibição toda a emissão de vistos de trabalho para os Estados Unidos. Então, assim, até o final do ano, eu diria que, assim, aquelas pessoas que estavam buscando ir para os Estados Unidos, estavam fora dos Estados Unidos, né? E estão buscando ir para os Estados Unidos com visto de trabalho, com um visto de imigração que não seja o EB5, elas vão ter uma certa dificuldade, não vão conseguir emitir isso agora, vão ter que esperar o ano que vem para poder fazer esse processo. Então, assim, isso fica claro, né, que o governo americano está protegendo, está criando um certo protecionismo para os americanos, né, para tentar reduzir essa taxa de desemprego o mais rápido possível, empregando americanos. Então, para o estrangeiro que quer fazer esse movimento, fica cada vez mais complicado. E aí o EB5 é uma solução, porque você tem o green card e aí ninguém pode dizer, não, você é estrangeiro, não, você tem os mesmos direitos que um cidadão americano. Perfeito. Uma outra coisa que você tocou no assunto também, que eu acho que é importante realçar, né, você disse das universidades, que são todas pagas, mas não é só isso. Não há previdência pública, né, nos Estados Unidos, tudo é pago. Né? Se eu quiser uma aposentadoria, sim, eu tenho que contribuir com pagamentos, aportar capital naqueles produtos de previdência. Se eu precisar de seguro-saúde, eu tenho que adquirir aquele seguro-saúde e pagar por ele. Então, tudo ali é o país das oportunidades, porque tudo está dentro de um regime essencialmente capitalista. Exatamente. Tem tudo, não é verdade? E isso, voltando naquele ponto que a gente comentou lá na frente, isso difere muito, por exemplo, do comportamento dos países europeus. Né? Os países europeus, ele tem uma questão mais da social-democracia, então ele olha muito para esse lado, então você tem saúde pública, você tem algumas universidades públicas, você tem previdência social, aquela coisa toda. Nos Estados Unidos é tudo meio que tipo, cara, cada um por si, entendeu? Então assim, eu vou te cobrar um imposto um pouco menor, né? Mas em compensação, você se vira e você contrata tudo que você precisar. Então,
é muito aquela questão, né? Vai muito do perfil de cada um. Tem gente que gosta desse negócio. Cara, eu não quero ninguém me controlando aqui, dando uma de babá para mim, né? Me dá que eu resolva a minha vida, entendeu? Então, e aí muito vai nessa questão também do perfil de cada um, né? Então, isso é importante mencionar também, porque é importante que as pessoas entendam isso, né? Até antes de tomar a decisão, né? De fazer uma movimentação. Não tem como ir para uma UPA lá nos Estados Unidos, né? O SUS lá não existe. Não tem. E a gente, por conta do trabalho que a gente faz aqui na UTB, a gente já viu cada coisa de cliente, assim, cara, eu fui lá aos Estados Unidos e tal, e de repente tive um problema de saúde, precisei fazer uma cirurgia de emergência lá, saí do hospital com uma conta de $500 mil. E aí? É assim, entendeu? Então, assim, a saída, às vezes, é contratar um seguro, né? Ter essas alternativas que são viáveis, são mais baratas, que protegem, né? Exatamente, de novo, é aquela história de você, cara, quer fazer, pensa, planeja e faz. E aí você vai estar 100% protegido e não vai ter problema nenhum como esse que eu mencionei, entendeu? É verdade, é verdade. Agora, conta pra gente, Thiago, como são essas etapas para esse processo todo na linha do tempo para a obtenção do EB5, para concretização desse plano, né, de imigração, claro, de residência definitiva para os Estados Unidos. Como acontece isso? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, é o processo de tomada de decisão realmente. Né? Como eu falei, aquela família, né, ou aquele indivíduo precisa estar decidido a fazer aquele movimento. E aí o nosso papel aqui é ajudar essa pessoa, né, com informações, com detalhamento, né, o máximo que a gente puder, para ajudar ela nesse processo de decisão. Tomada essa decisão, né, uma das primeiras etapas é efetivamente a contratação de um advogado de imigração autorizado a operar nos Estados Unidos, né, a advogar nos Estados Unidos. Que essa pessoa vai ser o cara que vai te representar perante o Departamento de Imigração americano. Ele vai ser a sua voz em território americano, tá? Então, feito isso, a gente entra num processo de preparação daquele case, né, daquela família ou daquele indivíduo que vai ser apresentado para o Departamento de Imigração. Então, basicamente, é um levantamento detalhado da vida financeira, da vida familiar. A gente entra no detalhe, poxa, eu vou precisar dos teus últimos 5 impostos de renda, últimos 5 anos de extrato do teu banco, das várias contas que você tem em vários bancos. Vamos olhar contra-cheque, aí vamos definir como é que você vai justificar esses $900 mil de investimento. É uma venda de um imóvel, acumulação de bônus que você ganhou ao longo do tempo, acumulação de patrimônio. Então, com base nessa análise toda, a gente vai gerar uma lista de documentos que a gente vai precisar levantar para isso ser apresentado ao Departamento de Imigração americano. Isso tudo feito, tá? Quando a gente formata esse processo e aquele case está pronto, a gente tem a primeira etapa, que aí sim você precisa fazer efetivamente um investimento. Aqueles $900 mil tem que ser feito de uma vez, para que o centro regional, que é quem recebe esse dinheiro dos Estados Unidos e tem autorização do Departamento de Imigração para controlar esse processo, né, ele emita uma carta dizendo: recebi o dinheiro do Dr. Hernandes, por exemplo, que está querendo emigrar, está tudo ok, então pode anexar e pode tocar o processo dele para frente. A gente pega essa carta, é o último documento que a gente anexa no seu case e entrega ao Departamento de Imigração americano. A partir daquele momento, o Departamento de Imigração, em algumas semanas, ele vai olhar, vai checar, não, acho que está tudo aqui que eu preciso, aceita o caso do Dr. Hernandes, estou te usando de cobaia, tá? Desculpa, mas, enfim, aceita o caso do Dr. Hernandes, está aqui uma carta confirmando que eu aceitei seu caso, né, para análise, e a partir dali começa a contar um prazo que a gente diz que dura, né, mais ou menos alguma coisa entre 1 ano e meio a 2 anos, em que o Departamento de Imigração ele fica com o seu case para ser analisado. Não significa que ele vai começar a analisar amanhã, né, no dia seguinte da entrada, e vai levar 2 anos analisando. Não, na verdade você entra numa fila, e em geral essa fila para brasileiros hoje leva mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para o seu caso ser analisado. Uma vez analisado, né, tem 2 caminhos, né? Ele pode pedir alguma documentação adicional e tal, sei lá, vou dizer que em 1 ou 2% dos casos isso acontece, eles solicitarem uma documentação adicional, mas em geral, nos casos que a gente fez até hoje, né, como todos tiveram sucesso, ele olha, analisa, ok, tudo bem, está aqui, você está autorizado a ter um green card provisório, tá? E aí, nesse momento, você entra num processo que a gente chama de processo consular.
Se você está no Brasil, você precisa ir a um consulado americano para mostrar que você é você mesmo, fazer uma entrevista parecida com aquela que a gente faz quando vai tirar o visto de turista, e a partir daquele momento, eles ficam com o seu passaporte, igual quando a gente tira o visto de turista, e depois te devolvem com um visto de imigrante, que basicamente é um adesivão daquele colado na página, dizendo, olha, esse cara aqui agora já está autorizado a mudar para os Estados Unidos e ficar lá. A partir do momento que você tem esse visto de imigração, você tem 6 meses para pisar nos Estados Unidos para ativar aquele visto. Tá? Okay. E aí é que entra aquele momento que eu falei, se você não quer ir agora, você pode fazer um pedido de postergação. Tá? Eu não posso ir nesses próximos 6 meses, por algum motivo, você faz um pedido de postergação. E aí é que você calibra a data em que você efetivamente vai mudar. Mas em condições normais, em 6 meses você pisa nos Estados Unidos, naquele momento você já pode ficar lá se você quiser, ou se você não quiser ficar naquele momento, você pisa lá, pode entrar, dar a volta e voltar no voo seguinte, não precisa passar um período determinado. Mas a partir daquele momento você ativa o seu visto de imigração, ele ganha uma validade de 2 anos, e é gerada uma ordem para o Centro Nacional de Vistos para emitir o seu Green Card. E aí o Green Card é um cartãozinho, tipo um cartãozinho de crédito, tá? Com seus dados e tal, aquela coisa toda. Aquilo quando é emitido, se você estiver no Brasil, né, ou fora dos Estados Unidos, aquilo é enviado para o teu advogado de imigração e o teu advogado de imigração faz aquilo chegar na sua mão. Se você já estiver em território americano, você informa o endereço e aquilo vai direto para o seu endereço. A partir desse momento, você é literalmente quase um cidadão americano. Você tem os mesmos direitos que o cidadão americano, com exceção do voto. E começa a contar um período, né, que a gente chama, que é o período de remoção das condicionantes. Lembra lá atrás quando eu disse que você precisava investir o seu dinheiro e precisava gerar 10 empregos? Durante esse período de remoção das condicionantes, que pode durar aí mais uns 2 anos, talvez, eles vão analisar se o seu dinheiro continua investido e se efetivamente gerou os 10 empregos. Se ao final desse prazo de 2 anos essas 2 etapas tiverem sido cumpridas, e em geral são, né, a gente nunca teve um caso que deixou de ser, ao final do processo eles emitem um Green Card definitivo, né, que é aquele Green Card que tem validade de 10 anos, tá? Que substitui aquele Green Card provisório com validade de 2 anos que você tinha, e automaticamente é gerada uma ordem para a empresa a qual você emprestou o seu dinheiro, né, que você fez o investimento, para que ela libere o seu investimento. Então, nesse momento, né, você recebe o seu Green Card definitivo e o dinheiro que você investiu volta para você, né, e com uma rentabilidade contratada, que depende muito do projeto no qual você escolheu investir. Então, assim, pode falar, por favor. Uma dúvida, esse dinheiro ele retorna, mas eu não posso tirar ele dos Estados Unidos, ele permanece lá, eu vou ficar utilizando ele lá, reinvestindo, aplicando lá, como é isso? Na verdade, tem um ponto interessante esse ponto, isso é muito legal da gente comentar. Na hora que você coloca o seu dinheiro, e assim, eu acho que vale a pena, assim, se a gente pegar e fizer um resumo grande desse processo como um todo, basicamente o governo americano quer que você bote os 900 mil dólares, deixe esse dinheiro lá movimentando a economia durante um prazo, que em geral é de 4 anos, tá? E a hora que o seu Green Card definitivo sai, ele te dá o direito de você tomar aquele dinheiro de volta, e aí você pode fazer o que você quiser. Na hora que você recebe esse dinheiro de volta, você não necessariamente precisa manter ele nos Estados Unidos, tá? Na hora que ele te devolve esse dinheiro e você já tem o seu Green Card, você pode investir nos Estados Unidos, você pode investir, voltar a investir no Brasil, aí o que você vai fazer com aquele dinheiro é problema seu. O governo americano não quer mais saber. E normalmente uma dúvida também, esse investimento que é feito, normalmente ele é um investimento que ele retorna, não é um investimento que ele dá problemas, assim, eu invisto uns 900 mil, me retorna metade do valor, porque o restante eu perdi, foi um mau negócio. Não é assim que acontece, né? Não, na verdade, como é que funciona a rentabilidade desse investimento, né? A gente não pode, lá atrás, como eu falei, a gente não pode garantir que o dinheiro vai voltar, né? Aquela história toda. Mas exige uma remuneração fixa, tá? Então, hoje, e aí lembra quando eu falei que é legal para as empresas isso, porque eles captam esse dinheiro muito barato, porque essa remuneração é baixa. Então, hoje no mercado, essa remuneração gira de 0,5% a 2%, às vezes 3% ao ano. Se a gente for olhar para o investimento padrão, é um investimento mais baixo, mas ganhar dinheiro não é o objetivo desse programa, é te garantir o Green Card no final. Então, ele gera esse retorno,
né? E ao final do processo, lá junto com o seu green card definitivo, ele volta. E aí entra aquela questão que eu mencionei, né? Que de 100% dos casos que a SCG fez e 100% dos casos que o advogado de imigração que normalmente a gente indica fez, o green card foi emitido e o dinheiro voltou. Então, assim, existe algum risco? Claro, não posso dizer que não existe nenhum risco, tá? Mas no histórico que a gente tem, nunca houve nenhum problema. E, por exemplo, mesmo durante esse período de pandemia que a gente está vivendo agora, que muitas empresas pararam, quebraram, tiveram dificuldades e tal, a construtora que a gente, com a qual a gente opera muito de perto por conta, né, do histórico deles e tal, não teve problema nenhum. Construção civil continuou sendo atividade, como é que fala? Emergencial não, como é que é? Essencial, continuou sendo atividade essencial, o projeto continuou sendo desenvolvido e nenhuma obra parou. Então, assim, as pessoas que investiram naqueles projetos vão ter o seu dinheiro de volta e vão ter o green card no final. Então, isso é muito importante da gente dizer para dar efetivamente garantia, né, para as pessoas de que elas estão realmente tomando uma atitude segura. Agora, quando eu faço esses investimentos, eu tenho que pensar também que há custos dessas aplicações, né? O que você pode dar de informação com relação a isso? Tá. Bom, vamos lá. É um visto de investimento. Então, aqueles 900 mil dólares que a gente mencionou, é obrigatório, você tem que efetivamente colocar lá, tá? Em cima disso, existem alguns custos que efetivamente, né, acontecem durante o processo. O principal deles, desculpa, fazer uma parte nisso. Esses 900 mil dólares que você coloca, importante mencionar isso, que ele vale para uma família, tá? Então, o investidor, por exemplo, de novo, doutor Hernandes, o senhor vai investir 900 mil dólares, isso vai valer para sua esposa, vai valer para todos os seus filhos que sejam menores de 21 anos e que não sejam casados. E vale também para enteados, tá? É muito legal a gente falar isso, porque existem algumas famílias hoje, né, que a gente conhece que tem a mãe com 2 filhos do primeiro casamento, o pai com mais um do primeiro casamento, se juntam, tem mais 2 filhos, então tem ali 6 crianças embaixo daquele processo que vão estar, né, dentro do mesmo investimento. A gente chama isso, Thiago, de família recomposta, né? É o chamado da família mosaico. Então, a pessoa tem os filhos dela, o outro do casal tem os filhos dele ou dela, e eles têm, às vezes, os filhos comuns, né? Então, a família mosaico. E isso é cada vez mais comum, mas eu gostei dessa expressão, vou passar a usá-la, o termo técnico, né? Fica mais legal. Mas, então, voltando lá à questão do investimento dos custos, né? Então, você precisa efetivamente investir os 900 mil dólares, tá? O que existe de custo adicional em relação a isso? Aquele centro regional que eu falei, que é a quem o Departamento de Imigração americano deu poderes para controlar o programa, né? Ver se o seu dinheiro está sendo bem empregado, se está gerando os 10 empregos, controlar que efetivamente a sua aplicação está sendo feita da forma correta. Eles cobram taxas administrativas e comissões também, tá? Então, além dos 900 mil dólares de investimento, esse centro regional você paga cerca de mais 90 mil dólares, tá? Para o centro regional. Fora isso, os outros custos adicionais que existem é o advogado de imigração, né, que você tem que contratar nos Estados Unidos, e isso fica na casa dos 25 mil dólares, mais ou menos, para acompanhar o seu processo do dia 1, quando você tomou a decisão e começou a levantar a documentação, até lá 4 anos depois, quando o seu green card foi emitido e você recebeu seu dinheiro de volta. Tá? Então, esses 25 mil dólares cobrem todo esse processo. Tá? E, além disso, existe o que a gente chama de suporte local, que basicamente são os custos da OTB, para a gente estar ali de mão dada com você ao longo dos 4 anos também, que são mais 10 mil dólares. Então, juntando tudo, a gente está falando de 1 milhão e 25 mil dólares, né? Eu sei que não é pouco dinheiro, não adianta eu querer tapar o sol com a peneira em relação a isso, mas a gente entende, na nossa forma de enxergar isso hoje, a gente entende que, apesar do custo não ser baixo, o Web5 hoje, principalmente depois de todas as regulamentações novas, né, que foram emitidas pelo governo americano, a gente vê o Web5 como uma solução como a solução mais segura, digamos assim, e ao mesmo tempo mais transparente, mais clara, né? As exigências são mais objetivas. Você sabe que ou você cumpre ou você não cumpre. Não é aquela coisa como alguns outros vistos que você vai pedir, olha,
tá aqui meu currículo, dá uma analisada aí para ver se você acha que eu tenho direito a um visto porque eu sou de interesse nacional americano, tá? Isso é muito subjetivo, né? Dependendo de quem está analisando lá, o cara pode achar que é ou que não é. Então, o EB5 não tem isso, né? Você não precisa comprovar que você fala inglês, você não precisa comprovar que você tem uma experiência profissional fantástica, nada disso. Você precisa fazer um investimento e atender aquelas exigências que eu coloquei, que, cumprindo isso tudo, no final você vai ter o seu green card e vai ter o seu dinheiro de volta. E a garantia da emissão, o retorno do investimento, a emissão do green card, né? Isso. Então, você tem também ferramentas financeiras, o que você chama de due diligence, você realiza isso também, ou durante esse processo, essas checagens são feitas, ou você faz isso previamente, antes de disparar o processo, para que não haja isso, sempre haja uma taxa de sucesso do seu plano. Não, com certeza. Na verdade, assim, se você for hoje procurar, né, se você entrar no site do Departamento de Imigração americano, você consegue ver vários projetos que são autorizados a captar dinheiro via EB5, tá? Só que se você for olhar lá bem, deve ter lá, sei lá, 4.000 projetos lá dentro. Então, como é que você, uma pessoa comum, que quer fazer esse movimento, por mais que você entenda de valuation, de mercado financeiro, seja lá o que for, como é que você vai analisar 4.000 projetos diferentes para saber em qual você bota o dinheiro, né? Então, esse é o primeiro processo que a gente faz de filtro, né, para justamente tentar facilitar a vida dos nossos clientes. Basicamente, a gente faz um primeiro filtro não dos projetos, mas das construtoras, né? Quais são as construtoras grandes, parrudas, né, que realmente têm capacidade financeira para suportar esses projetos no longo prazo, né? E aí a gente traz essas construtoras para dentro. Dentro dos projetos dessas construtoras, pode falar. Esses investimentos, então, pelo que você está falando, o foco deles é a construção civil. Eu devia ter mencionado isso lá atrás, mas foi bom ser mencionado. Está ótimo, assim. É que você está colocando, a gente está pegando essas informações. É claro, sem dúvida. Na verdade, é sempre construção civil por um motivo simples. Como esse investimento precisa necessariamente gerar 10 empregos, a construção civil é o segmento da indústria, digamos assim, que é mais intensivo em mão de obra. Então, a chance daquele ter um investimento gerar os 10 empregos é muito maior na construção civil do que se você abrir uma startup, por exemplo. Exato. Tá? Então, por conta disso e porque os nossos clientes, em geral, não vão estar nos Estados Unidos para ficar controlando a empresa onde ele está investindo, a gente opta sempre pelo mercado imobiliário porque é mais fácil gerar os 10 empregos e, além de tudo, é mais fácil de você ver a evolução do projeto, né? É um prédio, você tem que ver, qualquer leigo consegue olhar e ver que um prédio de um mês para o outro está subindo, tem mais andares construídos. Então, exatamente. Então, por conta disso, a gente olha para o mercado imobiliário. Tá? Então, voltando lá atrás, né, na questão que a gente estava falando das ferramentas. Né? Exatamente. Então, isso. Então, esse é um papel que a gente faz, né? Olha, eu preciso fazer uma pré-análise, preciso fazer uma seleção preliminar desses projetos para trazer para o meu cliente. Então, ao invés de trazer 4.000 ou mesmo 100, 50 projetos, que ele vai continuar perdido do mesmo jeito, a gente peneira 3 ou 4 que façam realmente sentido e a gente já tenha feito a due diligence, a gente está confortável de que são projetos que vão andar e vão ser entregues no final e traz isso para o cliente. O cliente escolhe, né, dentre aqueles que a gente coloca, cada um tem uma particularidade. Eu costumo dizer que, cara, não faz muita diferença de um para o outro. Tá? O que faz diferença, às vezes, é que um paga 0,5% a mais do que o outro de rentabilidade e tal, e aí você pode escolher o que você quiser, porque quando você mudar para os Estados Unidos, você pode morar em qualquer lugar, não necessariamente no lugar onde você investiu. Então, não faz tanta diferença. Escolhe um projeto, coloca o dinheiro. Mas como é que a gente protege esse dinheiro e esse investimento? Né? Primeiro de tudo, a gente nunca seleciona projetos que tenham uma captação via EB5 maior do que 25% do capital total do projeto. Simplesmente porque a captação via EB5 ela demora um pouco mais de tempo do que a captação via banco, por exemplo. Né? Então, isso pode atrasar a evolução do projeto, pode atrasar tudo no processo de solicitação do EB5, né? do visto. Então, a gente limita a 25%. Fora isso, a gente procura sempre projetos que tenham como parceiros, né, vamos supor, se 25% venha de EB5, a gente sempre olha, né, a construtora tem que estar sempre botando pelo menos 25% de capital próprio dela.
né? Porque ela não vai querer perder dinheiro dela num projeto que ela está tocando, né? Então, isso aumenta o comprometimento da empresa. E o saldo disso, a gente sempre olha de onde é que está vindo. Quem é que está financiando o resto desse projeto, né? E a gente sempre opta por projetos que tenham participação de grandes instituições financeiras. Bancos grandes americanos como Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, ou então instituições grandes, como muitas universidades americanas que investem nesse tipo de projeto. Tá? Eles também já fizeram análises desses negócios, dessas operações, e assinaram, avalizaram. Então, você vai assim, uma chancela maior para esse projeto, eu assino. Exato. É meio que aquela coisa assim, né? Eu entendo um pouquinho de valuation, eu sei analisar mais ou menos um projeto, mas você imagina que um bancão desse americano tem uma equipe especializada nisso. O cara está botando 50, 100 milhões de dólares num projeto daquele, ele vai olhar aquilo, vai esquadrinhar aquele negócio até o mínimo detalhe para ter certeza que ele não vai ter risco, né? Ou pelo menos que o risco dele vai ser mitigado. Então, é como se você estivesse entrando de sócio num negócio, né? Em que você tem uns caras especialistas naquele negócio para poder fazer análise financeira para você. Então, isso é mais um conforto, né? É mais um negócio para trazer segurança para o nosso cliente. Fora isso, todos os projetos, a gente só traz para a mesa quando os projetos têm o que a gente chama de bridge loan, que ele é literalmente um empréstimo ponte, que são contratos entre esses bancos e a construtora, dizendo que, olha, se você demorar muito tempo, tá, para captar esse dinheiro via EB5, porque é um processo mais demorado, você tem que falar investidor e tal, eu coloco o dinheiro para o teu projeto seguir em frente, e quando o dinheiro via EB5 entrar, você me devolve o dinheiro. Tá? Então, isso garante o fluxo de caixa necessário para o projeto continuar andando no planejamento, no cronograma, né, projetado lá atrás. E, além disso, a gente sempre procura projetos, também não trazemos para a mesa, projetos que não tenham o que chamado Execution Guarantee, que é uma garantia de que a obra vai ser finalizada. Isso significa que, mesmo que aquela empresa tenha algum problema financeiro grave, o banco tem capacidade de tomar aquele projeto e entregar uma outra construtora para aquele projeto ser finalizado dentro do cronograma, né, projetado inicialmente. Então, tudo isso junto, né, traz mais segurança. No Brasil, a gente tem uma figura parecida, que é o patrimônio de afetação. As construtoras, né, depois que a gente teve aquele cenário da Encol, não sei se você apresentou isso, ela quebrou e não havia patrimônio de afetação. Ela estava tudo embolada, ela estava pedalando, ela vendia uma obra para entregar 3, 4 atrás. Ela chegou a ter assim, 5, 10 obras vendidas à frente para financiar as que estavam atrasadas. Quando ela quebrou, foi realizada uma modificação na legislação dos condomínios de edifícios e passou a se prever o patrimônio de afetação. Então, é uma situação bem parecida. Exatamente. Ele puxa a operação e troca a construtora e prossegue. E lá deve ser muito mais avançado do que aqui. Deve estar muito mais adiantado. Isso já existe há muito mais tempo. Esses seguros, né, de certa forma, isso é basicamente um seguro para fazer com que a obra seja finalizada no prazo. Em 90% das construções americanas isso é obrigatório, você precisa ter esse seguro, né, para garantir que a obra não vai ter atrasos significativos por conta de problemas financeiros e fluxo de caixa. Tá? Então isso ajuda muito nesse processo da gente proteger o patrimônio do nosso cliente que está, na verdade, colocando aquele dinheiro ali não para ver o patrimônio crescer, mas para realizar, na maior parte das vezes, um sonho, um objetivo de vida, né, de dar uma situação familiar, né, criar uma situação de criação dos filhos, alguma coisa desse tipo, mais positiva para a família como um todo. Então a gente sabe que, além de ser muito dinheiro, não é apenas o investimento financeiro, né, tem uma questão pessoal, tem uma questão de objetivo, de sonhos ali por trás, que a gente tem muita responsabilidade para ajudar a concretizar também. Então, isso tudo a gente busca projetos, né, e ferramentas que a gente possa colocar dentro do processo para, já que eu não posso garantir por contrato, porque senão eu descaracterizaria o EB5 para o governo americano, pelo menos que eu crie as ferramentas para que essa garantia esteja, né, de certa forma, in place ali, né, no lugar que a gente precisa. E a taxa de sucesso de 100% que a gente tem mostra que isso vem funcionando muito bem.
Isso é interessante. Você falou da taxa de sucesso, você até disse também a respeito do advogado de imigração, né, que é uma figura importantíssima nesse cenário, Sem porque dúvida. depende dele também esse acompanhamento dessa documentação toda, né? A gente só está aqui a 2 minutos do encerramento, né? Vamos já, então... Chegamos na marca aqui, né? Isso. A gente já pode começar a encaminhar as considerações finais. Se alguém tiver alguma questão e passar aqui para a gente vai buscar responder. E eu acho que você passou assim, informações densas, com muita objetividade, em muito pouco tempo. Quem tiver interesse em aprofundar mais isso, em montar um projeto, por exemplo, pode, né, recomendo que procure diretamente o Thiago, os que a gente tem aí no próprio Instagram, falando no privado, e eu fico feliz aí que a gente está trazendo uma informação de qualidade, uma informação assertiva que pode já, né, a pessoa já pode sair utilizando ela já daqui para frente, ela pode construir aí o seu plano e começar com a mudança da residência. Queria que você fizesse, então, Thiago, as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa transmissão. Claro. Bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Acho que também a gente conseguiu no tempo certinho aqui, eu acho que a gente passou as principais informações que são necessárias. É lógico que cada caso é um caso, esse é um processo altamente personalizado, a gente precisa realmente entender a situação de cada um para ver como é que funciona para cada um e qual o caminho que cada família vai tomar, tá? Mas fiquem à vontade, podem procurar lá pela OTB Invest no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, podem procurar também com o Thiago, com o TH, Davi, eu estou nesses lugares todos aí também para ajudar vocês. E é isso, enfim, quem tiver dúvidas e tal, estamos à disposição que é para ajudar no que for necessário. Perfeito. E o Sucessão Legal, aqui na minha pessoa, José Rubens Hernandes, agradece imensamente a você, Thiago, por ter mais uma vez nos brindado aqui com as suas informações, com a sua presença. A gente vai repetir, né? A gente vai ter mais lives aí pela frente, a gente já tem programadas para a semana que vem, mas a gente vai manter o nosso contato para a gente poder manter esse assunto aí, né? A bola quicando, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. E eu fico feliz também pelas pessoas que estão nos seguindo. E se elas tiverem interesse, tiverem alguém aí que elas conheçam que precisa dessas informações, a gente pede, por favor, compartilhe. Vai ser interessante a gente acompanhar essas pessoas, fazer parte do sonho delas, né? Ajudá-las num plano. Exato. Não é verdade? Então, exatamente. Eu vou aqui encerrando, acho que a gente já está nos segundos finais aí, para a gente não ser cortado no ar. Eu vou pedir de vocês e de você também, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Hernandes. Foi um prazer mais uma vez. Nos falamos em breve. Quando precisar, estou por aqui. É só chamar, a gente faz outra dessa com prazer. E o Sucessão Legal está de portas abertas para você, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. Prazer foi meu. Muito obrigado. Um abraço. Até logo, gente. Obrigado pela participação.